lá debaixo, desde debaixo lá da intercessão, tinha sentido que o mundo espiritual hoje estava bem leve. Glória. As palavras fluem, as histórias se conectam, e você vê um mover do Espírito Santo. Sim, Deus. Quando o Espírito Santo está trabalhando no meio da igreja, não há confusão. Amém. Há degraus que a igreja vai crescendo, vai subindo, Sim, e tudo está em harmonia. Aleluia. Então, é algo interessante para nossas vidas é quando somos guiados por esse Espírito. Glória. Tem pessoas dentro da igreja que são espectadores do Espírito Santo. É, Deus. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que ser guiados pelo Espírito, Oh, glória. ensinado por esse Espírito. Amém. Amém? E uma das coisas que foi falado aqui, eu estava prestando atenção, é que quando se fala de promessa e fala de conquista dessas promessas, existe algo tão interessante que o Senhor colocou no meu coração para ministrar para vocês essa noite, que é quando os nossos lábios proferem as palavras que estão no nosso coração. Amém. Há uma conexão espiritual entre o meu coração e os meus lábios. Aquele que consegue alcançar as promessas de Deus que estão guardadas no seu coração são aqueles que proferem essas palavras. Amém. E a sua atitude está de acordo com o que você está proferindo, com o que você está confessando. Sim, aleluia. Se os teus lábios confessam alguma coisa, mas o teu coração não crê que isso vai acontecer, esqueça. Agora, se você crê no teu coração, mas não confessa com os teus lábios, também não vai acontecer. É, Deus. Então, para provar isso para vocês, eu quero que vocês abram suas Bíblias no livro de Romanos, Cartas aos Romanos, capítulo 10. Amém. Então, nós temos que entender que há uma ligação espiritual entre o nosso coração e a nossa boca. Amém. E quando nós proferimos alguma coisa a respeito de bênção, de lugares estratégicos que Deus quer nos colocar, e Ele tem colocado alguma promessa no nosso coração, nós temos que confessar essas promessas, comentar essas promessas e agir de acordo com o que nós estamos comentando. Aleluia. Que muitas vezes nós falamos de ser crentes, nós vivemos num mundo de crente, mas nós não atuamos como crente fora da igreja. É, Deus. Essa é a questão. É esse o lugar onde Deus quer que nós possamos chegar. É um lugar onde nós possamos confessar, crer no nosso coração, confessar com nossos lábios e atuar de acordo com aquilo que nós estamos confessando. Amém? Amém. Romanos 10, no versículo 9. Aleluia. Romanos 10, versículo 9. Amém? Amém. Então lá diz assim: porque se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou de entre os mortos, será salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Amém. Amém? Aleluia. Então a palavra de Deus aqui está deixando claro uma coisa: se você só crê com o teu coração que Jesus foi ressuscitado dos mortos por Deus, mas se você não confessar isso, você não vai ser salvo. É, Deus. Amém? E por outro lado, se você não crer no coração, mas confessar alguma coisa, você também não vai acontecer nada. Tem que ter então uma ligação com o meu coração e com meus lábios. Amém. Amém? A palavra de Deus diz no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, que nós recebemos uma promessa de prosperidade, de bênção, de fertilidade, de saúde completa e de vida longa em cima do pai Abraão. Amém? Porque o pai Abraão, ele foi uma pessoa que viveu 175 anos de boa serviço, de boa saúde. Ele teve prosperidade, ele teve fertilidade, porque ele foi pai de duas nações, que a palavra de Deus diz que uma é representada pelas estrelas do céu e a outra é representada pelas areias da praia, que eu já falei algumas vezes, eu já ministrei sobre isso. As estrelas do céu somos nós, aqueles que têm o brilho, têm a luz de Jesus em ti, que brilham. E as areias da praia são os filhos de Abraão que não conhecem a Cristo ainda. Então são duas nações. Então, dentro dessa promessa que Deus faz a Abraão, em Hebreus ele diz que, em Gálatas capítulo 3, diz que para que a bênção de Abraão chegasse a nós, aos gentios,
por Jesus Cristo. Então nós temos uma promessa sobre a vida de Abraão, que é para nós também. Mas não adianta nós termos essa promessa sobre a nossa vida, né, para que nós possamos viver buscando e crendo que vamos receber essa promessa, se nós somente cremos com o nosso coração. Se você só crê com o teu coração, mas você não confessa que essas bênçãos são para nós, você não vai conseguir atingir essas promessas. Amém. Porque a palavra que nós lemos agora há pouco, ela foi bem clara, ao dizer para nós que se nós não confessarmos, nós não vamos ser salvos. Então, quando nós confessamos que Jesus é Senhor, nós somos salvos por Deus. Aleluia. Mas só que quando nós somos salvos por Deus, significa que aquilo que está em nós, ele vai refletir no lugar onde nós estamos. Amém. Por quê? Porque com a atitude que você vai começar a demonstrar Jesus para as pessoas que estão ao seu redor, é somente uma pessoa que realmente está salva em Cristo. Amém. Se uma pessoa que não está salva em Cristo, ela não consegue repassar para outras pessoas aquilo que Cristo é. Amém, Jesus. Então nós temos que ter na nossa mente, a partir de agora, no nosso coração, que nós temos que conectar aquilo que está no nosso coração como promessa de Deus, tanto do Espírito, para receber o Espírito, tanto as promessas de prosperidade que Deus deu a Abraão, e tanto de fertilidade, tanto de prosperidade, e todas as coisas que Deus fez a Abraão, e também vida eterna, porque Deus, em Gênesis 15, 25, se não me falha a memória, ele fala que quando Abraão morre, ele foi levado aos céus. Amém. Né? Então significa que Abraão foi salvo, então significa que nós também temos uma promessa de salvação sobre a nossa vida. Aleluia. Então, o ponto principal dessa mensagem é que você comece a conectar aquilo que está guardado no teu coração, para que você possa usufruir da bênção de Deus na sua vida. Qual é a diferença de um time de futebol que está perdendo o primeiro tempo de 2-0 e de repente no segundo tempo ele entra e faz 2 de cara e começa a reverter a situação? O que aconteceu com esse time no intervalo? Eles foram treinar para voltar melhor no segundo tempo? Eles simplesmente ouviram alguém falar umas palavras, instruindo eles, incentivando eles, para que eles pudessem tirar o melhor deles. Aleluia. Então, toda vez que você vem na igreja, o teu primeiro tempo já acabou. Quando você vem na igreja, você recebe uma palavra de Deus na tua vida. Amém. Para que você possa começar a segunda-feira em vitória. Amém. Porque Aleluia. o que muda na tua vida de segunda, de uma semana para outra, o intermédio dela é o culto. E quando você chega no culto, não é que o pastor está falando isso, ou o pastor está falando aquilo. Você tem que receber aquilo como se fosse o Espírito de Deus está me falando. Amém. O Espírito de Deus me está instruindo para que eu possa chegar a algum lugar. O Espírito de Deus me está mostrando que eu tenho que mudar a minha forma de ser, a minha forma de viver, a minha forma de ver as coisas e a minha forma de atuar. Sim, Deus. Porque não adianta nós falarmos que temos fé no coração se nós não professamos palavras de fé. Aleluia. Se o meu coração, a palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se o meu coração está rebosando de fé, eu vou proferir palavras de fé. Amém. Eu vou falar com você com palavras de fé. Amém. E quando eu tenho palavras de fé no meu coração e meus lábios estão falando palavras de fé, eu tenho certeza de que aquilo que Deus tem me dado para a minha vida, eu vou conquistar. Aleluia. Amém? Então nós precisamos entender que no nosso coração há algo, uma ligação espiritual com os nossos lábios. Amém? Amém. Aleluias? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque nós temos que confessar com os nossos lábios aquilo que nós temos guardado no nosso tesouro. Sim, Deus. No Amém. nosso tesouro, no nosso coração. Porque é dele que sai as saídas da vida. Oh, glória. É dele. Amém? Amém. Números 23, 19 diz assim, não precisa irmãos abrir. Se você tiver prática para abrir, pode abrir. Mas diz assim, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará? Ou havendo ele falado, não o cumprirá? Eis que recebi o mandato de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Amém. Amém? Amém, Jesus. Aleluias. Aleluia. Deus, quando dá uma palavra para você, ele não é homem para que minta. Amém. Amém. Deus te dá uma palavra.
E Deus cumpriu a tua palavra. Oh, glória. Eu recebi uma palavra nesse mesmo dia. E eu estou aqui. Amém. Verdade. O dia que eu cheguei na célula, na primeira célula que eu fui, eu ganhei 2 ovelhas. Restaurando o meu pastorado. E hoje eu estou aqui. Amém. Aleluia. E muitas outras profecias foram faladas naquele dia. Se a pessoa que recebeu essas palavras tem no seu coração, mas confessa com seus lábios que vai conquistar aquilo Deus cumprirá na tua vida. Amém. Porque Deus não é homem para que minta. E quando Deus fala alguma coisa para a tua vida, para a minha vida, Ele é fiel e poderoso para cumprir. Aleluia. Queridos, porque nós não temos como pai qualquer um. É Jesus. Nós temos como pai o Criador de todas as coisas. Aleluia. E nós temos o ajudador, que é o Espírito Santo, que é o que construiu todas as coisas. Aleluia. Amém. E uma coisa que eu quero que você entenda nessa noite: a tua palavra tem poder. Amém, Jesus. Aleluia. A tua palavra tem poder. Porque quando você crê no seu coração e você confessa, você professa, você fala, você está falando palavras. E a palavra de Deus diz que toda palavra proferida, ela vai diretamente para cumprir aquilo que ela foi enviada. Ela não vai voltar para você vazia. Então você tem que ter um cuidado muito grande daquilo que você está falando. Amém. Porque ela pode trazer coisas boas, mas também ela pode trazer coisas ruins. Tem um ditado no Brasil que você fala assim: aquele que fala que o que não deve ouve o que não quer. Verdade? É. Então no mundo espiritual, você como crente, você tem uma autoridade sobre a tua palavra que você não tem ideia do poder que você tem sobre quando profere uma palavra. Verdade. Deus, Ele criou todas as coisas com o poder da sua palavra. Deus fala assim: faça-se os luminares. Ele não pensou, falou, vou fazer os luminares. Não, ele falou assim: faça-se os luminares. E foram feitos. Amém. Haja separação de terra e as águas, e assim se fez. Deus criou todos os animais conforme suas espécies, tudo bonitinho, conforme o poder da sua Palavra. E todas as coisas se sustêm por quê? Pelo poder da sua palavra. Aleluia. Amém. Se nós existimos hoje aqui, se o mundo está do jeito que está, do jeito que Deus quer que esteja, é pelo poder da sua palavra. Os cientistas, eles fizeram uma descoberta um tempo atrás. Eles pegaram o átomo e foram buscando, procurando até ver o que tinha no interior do átomo. Era uma voz. Era um som. Aí eu levo a pensar uma coisa: este som é o som da palavra que saiu da boca de Deus, que ainda sustenta todas as coisas. Aleluia. Essa palavra de Deus que Deus fez lá no Jardim do Éden, quando construiu todas as coisas, ela está ecoando no mundo ainda. Por isso que a palavra de Deus em Salmo diz que todas as coisas louvam a Deus. O mar com os seus barulhos, ele louva a Deus. Os passarinhos cantam para louvar a Deus. E nós louvamos a Deus com os nossos lábios, porque Deus nos deu algo chamado voz, vocal, para que nós pudéssemos proferir palavras de adoração a Deus. E quando nós falamos palavras de adoração a Deus, significa que nós trazemos a glória de Deus para esse lugar e se manifesta o poder de Deus através da palavra sendo proferida. Porque quando falamos palavras sendo proferidas, significa que nós estamos fazendo uso de sermos filhos de Deus com o poder que Ele nos dá para proferir palavras sobre a tua vida, sobre este lugar, para destruir as hostes do inimigo. Amém. A palavra de Deus diz que a espada que nós usamos para guerrear é uma palavra. E muitas pessoas pensam que a palavra é a Bíblia, e a Bíblia não é o que vai cortar o inimigo. O que corta o inimigo é aquilo que sai da tua boca. É por isso que a palavra de Deus, ela tem poder. Quando é proferida, de acordo com aquilo que você tem no teu coração, ela está conectada com o teu coração, e quando você profere essa palavra, ela corta todas as coisas. O problema é que nós não sabemos usar o poder desta palavra. Que muitas vezes nós cortamos coisas que não devemos cortar no mundo espiritual. Muitas vezes nós rejeitamos coisas no mundo espiritual que Deus tem nos dado, e por falta de maturidade ou entendimento no mundo espiritual, nós rejeitamos coisas valiosas para a nossa vida. É por isso que muitas vezes pessoas morrem
As pessoas morreram no deserto, saindo do Egito, porque não entenderam o que Deus estava fazendo. A única coisa que Deus queria fazer no povo de Israel, saindo do Egito, era tirar o Egito do coração. Porque Deus queria entrar naquele coração. É por isso que hoje, nesse lugar, você está recebendo a palavra de Deus para encher o teu coração, para que o mundo possa ser rejeitado por ele e você possa falar a palavra vinda do céu através do teu coração. Glória a Deus. Amém, Jesus. É nesse momento em que nós começamos a ter vitória na vida. Sim, Pai. Se os nossos lábios não conseguem se conectar com o nosso coração, é difícil você ter uma vida de vitória. Por misericórdia de Deus, Deus vai te dando vitória aos poucos para que você possa entender que Ele é Deus, que Ele é Pai e que Ele está contigo. Mas Ele precisa tomar conta do teu coração. Ele precisa tomar conta do teu coração. Porque se Ele não está completamente no teu coração, os teus lábios não vão ter o poder e a autoridade que deveriam ter. É através da nossa palavra que nós construímos coisas, e através das nossas palavras proferidas que nós destruímos coisas. Amém, verdade. Porque muitas vezes uma palavra mal falada, sem pensar, destrói alguma coisa. Mas uma palavra bem pensada, debaixo da unção do Espírito Santo, ele constrói alguma coisa. Amém, Eu quero que a partir de agora você venha construir alguma coisa na tua vida natural, Amém. e que venha refletir, ou seja, venha construir alguma coisa no mundo espiritual através da tua palavra, para que isso venha refletir no mundo natural. Amém. Amém. Aleluia. É isso que Deus quer para a tua vida. É isso que quando você olha para a história de Pedro e João entrando na Porta Formosa, na terceira hora do dia para a oração, ele vê ali um paralítico pedindo esmola, e ele fala assim, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Oh, glória. Levanta-te e anda. Amém. Em nome de Jesus. Querido, isso é palavra conectada com o coração, porque ele tinha certeza, absoluta certeza no seu coração, que se ele proferisse uma palavra de vitória sobre a vida daquele homem levantaria. E o que falta na nossa igreja, nas igrejas de Jesus Cristo, não só na nossa igreja, mas na igreja de Jesus hoje na face da terra, é essa conexão, essa convicção de que você serve um Deus verdadeiro, um Deus vivo, e que quando você fala para alguma coisa que aconteça numa vida que está precisando de um milagre, esse milagre vai acontecer. Amém, verdade. É uma conexão entre o teu coração, entre o mundo espiritual e os teus lábios. Porque quando você vai, a pastora conhece muito bem esse mundo, eu não, graças a Deus não entrei nesse mundo, mas a pastora conhece todo o espírito maligno. Para poder manifestar qualquer coisa, ele precisa de um corpo. Ele precisa de um corpo. Mas no reino de Deus, eu quero dizer uma coisa, quando Deus quer manifestar alguma coisa, ele também precisa de um corpo. Amém. Ele precisa de um corpo, ele precisa de você. Verdade. Os anjos falam assim, não deixe que nós pregamos a palavra de Deus, a sua palavra. Falaram, isso foi dado aos filhos dos É homens. verdade. Então Deus precisa dos seus lábios, Deus precisa do teu coração, Deus precisa da tua vida. Você é um vaso escolhido por Deus para proferir palavras de vitória, para proferir palavras de salvação, para proferir palavras de libertação, porque estamos num país idólatra e aqui neste lugar nós proferimos palavras de salvação para esta nação. Amém. Em nome de Jesus. É a palavra que você fala, em concordância com a palavra de Deus, ungida pelo Espírito Santo, trazida pelo Espírito Santo do reino dos céus, da cachoeira de Deus, que vai lavar essa nação. Aleluia. Esse lugar aqui é um lugar onde a cachoeira de Deus desce, o rio desce do trono de Deus, ele desce por aqui, ele traz algo para a nossa vida, mas nós temos que proferir palavras, para que essa palavra possa levar as águas da salvação a essa nação. Sim, Deus. Aleluia. É palavra. Os meus lábios proferindo palavras e o meu corpo tendo a atitude correta, de acordo com aquilo que eu creio e com aquilo que eu falo. Porque se eu não tiver a concordância com aquilo que eu creio, com aquilo que eu falo e com aquilo que eu estou agindo, eu estou sendo mentiroso, hipócrita. Porque eu vivo uma coisa, falo outra e o meu coração não crê em nada. Muitas vezes eu creio em todas as coisas, mas eu não tenho a capacidade, o valor dentro de mim para proferir aquilo que eu estou falando. Verdade. O meu coração queima para falar alguma coisa, mas eu não tenho valor em mim para proferir alguma coisa. E você não profere alguma coisa, meus queridos irmãos, eu vou te dar uma péssima notícia. Você não tem o hábito de conversar com Deus de vez em quando.
Porque Deus fala na sua palavra que Ele está com seus ouvidos sobre os justos. Amém. Quando Deus está com o seu ouvido sobre nós, o que Ele está falando? O que Ele está querendo? Que você fale. E quando você fala, você vai falar o quê? Palavras. E quando você fala palavras, você está fazendo com que aquilo que está no teu coração comece a se conectar com Deus. E o Espírito Santo desce sobre a tua vida, e você vai começar a falar coisas que estão conectadas com o Pai. E quando isso acontece no teu coração, queridos, é inevitável você ter que começar a agir de acordo com aquilo que Deus tem planejado para a tua vida. Amém. Aleluia. Eu já não estava falando, né? Eu estava ali só escutando a pastora falando, não, o chamado do diácono Sérgio para evangelizar. E quando isso conecta no coração dele, e os lábios dele começam a falar sobre isso, significa que ele vai começar a ter uma atitude em respeito daquilo. Aleluia. Né? E o Serginho ele tem um fogo muito grande dentro dele que ele quer evangelizar. Então significa que o que está no coração dele, o tesouro que está no coração dele, ele está começando a proferir. E quando começa a proferir, ele começa a ter atitude, vontade de fazer aquilo acontecer. Aleluia. Né? Então eu quero convidar você a começar a se conectar com o teu coração para que Deus possa te usar naquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Glória a Deus. Né? Uma coisa é você ministrar no púlpito, outra coisa é você ministrar para uma pessoa única. Eu posso falar uma coisa, é tão importante você ministrar para uma só pessoa do que para ministrar para uma igreja inteira. Me pergunta por quê? Por quê? Porque eu estou pregando para pessoas salvas, eu estou alimentando, eu estou acrescentando o vocabulário de vocês no mundo espiritual para que vocês preguem para uma pessoa que não conhece Cristo. Aleluia, Deus. Aqui vocês estão salvos. Aleluia. Mas quando você prega para uma pessoa que não conhece Cristo, ela precisa ser salva. Amém. E se essa pessoa passa a ser salvo, é uma vitória tão grande, Oh, glória a Deus. que você não tem ideia do que acontece no mundo espiritual. Quando uma pessoa se converte. Quando uma pessoa se converte, a festa está nos céus. Verdade. E como é que essa pessoa consegue chegar a ser convertida se você não profere palavras de salvação? O teu testemunho não dá testemunho de salvação. O teu testemunho não dá testemunho de crente. O teu testemunho não dá para transferir o que realmente Cristo é para uma pessoa que não conhece Cristo. Eu cansei de ver de ouvir pessoas falarem assim, eu não vou ser crente para ser crente como fulano. É, Deus. Porque era crente. Mas o mau testemunho, né? É, Deus. Então o que nós temos que fazer na nossa vida a partir de agora, queridos, é conectar o meu coração com o Pai e os meus lábios com o meu coração e a minha atitude com aquilo que eu estou pregando, com aquilo que eu estou falando, com aquilo que eu estou proferindo, de acordo com a palavra de Deus, amém? Amém. Ah, mas você fala assim, meus lábios são tão sujos, né? Meu Deus, de vez em quando eu tropeço, né? Sai aquelas coisas que não quer sair, né? E eu preciso mudar essas coisas. Então eu vou dar um segredo para vocês. Eu quero que vocês me acompanhem. Abra sua Bíblia em Isaías 6. Né? Essa passagem aqui o Senhor me deu quando o pastor Luiz estava perguntando no passado. Né? E aí está atento no mundo espiritual e quando você está atento no mundo espiritual, o Espírito conecta você a coisas e vai coisa para cá e vai coisa para lá e você vai anotando e o Espírito Santo vai trabalhando e lá diz assim, Isaías 6, capítulo 6, versículo 5. Todos acharam? O que vocês acham? Eu estou brindando. Sim. Capítulo 6, verso 5. Capítulo 6, verso 5. Amém. Bem? Então diz assim, então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Mas um serafim voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, tirada do altar com uma tenaz. Versículo 7.
E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso te tocou, os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Aleluia. Glória, aleluia, Deus. Olha que interessante. A primeira coisa que, ele fala, que Isaías fala para o Senhor é o seguinte: disse eu, ai de mim que vou. Por quê? Por que ele estava perecendo? Porque ele tinha os lábios impuros. E vivia no meio de um povo que tinha lábios impuros. É, Deus. Então, quando nós proferimos palavras que não convém a nós, como cristão, proferir, nós trazemos também sobre a nossa vida um julgamento. Verdade. E quando há julgamento, há condenação. Concorda comigo? Sim. E a coisa que interessante foi que Isaías reconheceu diante de Deus que ele tinha os lábios impuros. E automaticamente, quando ele reconhece que ele tem os lábios impuros, Deus envia então a solução. Tira o anjo, uma brasa viva do altar e traz e toca nos lábios dele. Porque Deus, ele sabia do pecado de Isaías. Concorda comigo? O anjo podia ter tocado na testa de Isaías, não é verdade? Podia ter tocado na mão, podia ter tocado no coração. É. Mas o problema de Isaías não era o coração e nem a mão, e nem a cabeça. Eram seus lábios. Verdade, Deus. Então, quando ele fala isso, e o anjo toca em Isaías, significa que a partir daquele momento seus lábios mudariam de palavreado. Amém, verdade. Sim, Deus. E quando os seus lábios mudam de palavreado, significa que a tua atitude vai mudar. Aleluia. Eu quero dizer para você que Jesus, ele veio. Amém. Ele não tocou nos seus lábios. Pastor, o que é isso? É, Deus. Ele não tocou nos seus lábios. Ele não tocou no teu corpo. Mas ele habita no teu coração. Oh, glória, Amém, glória a aleluia. Deus, verdade. É por isso que quando nós conectamos nosso coração com os nossos lábios, o negócio acontece. Sim, Senhor. Porque Deus habita no nosso coração. Aleluia. É a casa que Ele escolheu para viver. E quando você começa a proferir palavras de vitória, palavras que estão conectadas com a palavra dele, a palavra escrita, você consegue superar todas as coisas, você consegue mover as coisas de lugar. É verdade. Você tira montanhas da sua frente. Por isso que Jesus fala assim: você tenha fé como um grão de mostarda, você vai falar, esse monte sai daqui, vai para lá, e ele vai. Por quê? Porque quando você fala palavras que estão conectadas com o teu coração, significa que você está falando palavras que estão conectadas com Jesus. E Jesus é o Filho de Deus, e os filhos de Deus é aquele que tem toda a autoridade sobre todas as coisas, porque ele recebeu em suas mãos, e ele fala assim: eu recebi, então eu vos dou poder para fazer todas as coisas, e fazer maiores daquelas que eu estou fazendo. É, Deus. Aleluia. É porque ele está no teu coração. Isaías teve o privilégio de ver o mundo espiritual aberto e ver Deus sentado no seu trono, assim como João. Verdade, Jesus. Ele viu o anjo tirar a brasa do altar e tocar nos seus lábios. Mas naquele momento o Espírito Santo me levou a entender uma coisa: se simplesmente uma brasa tirada do altar tocou, limpou a Isaías, imagine aquele que habita em nós. Amém, verdade. Irmãos, sabe o poder de ter o Espírito Santo habitando em nós? Você não tem ideia do que você pode fazer com isso Sim, Deus. no mundo espiritual. Mas o interessante é que quando Isaías conseguiu ser liberto e purificado por Deus, o que acontece? Isaías conseguiu tocar nações, conseguiu fazer coisas no mundo espiritual que manifestavam o poder de Deus no mundo natural. Amém. E o que Deus quer é que você, através da tua palavra, dos teus lábios, comece a manifestar aquilo que está programado, foi programado no céu para a tua vida, para que você possa manifestar no mundo natural. Amém. Aleluia. Eu sempre digo que nós somos porta. Lembra disso quando eu cheguei na casa do pastor, nas minhas primeiras ministrações? Lembra? Porque a porta de entrada da glória de Deus não é através de outras pessoas, é através daquele que tem o Filho de Deus habitando Amém. em você. É Aleluia. através da tua vida que Deus vai se manifestar. Amém. Não fique esperando pessoas renomadas no mundo espiritual virem a tocar a sua vida. Peça que o Espírito Santo que está na tua vida manifeste Aleluia. sobre o teu corpo. Amém. Amém.
É verdade que nós precisamos de conhecimento, e essas pessoas que estão renomadas no mundo hoje, eles têm conhecimento além daquilo que nós já conhecemos. Mas a palavra de Deus também diz que se você pede a sabedoria a Deus, Deus dará. Amém. Verdade. E a palavra de Deus diz também que quem tem Cristo não tem precisa nada. Ai, pastor, isso é pesado. Glória. A palavra de Deus diz, se você tem Cristo, você tem tudo. Amém. O problema é você crer que você tem tudo. O problema é você colocar no teu coração que você tem tudo. O problema é você conectar os teus lábios com o teu coração e proferir que você tem tudo. No momento em que você não tem nada. Aleluia, Deus. Né? É, Jesus. Amém. O querido ali passou um aperto. Né? Vamos trocar de carro, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Vamos fazer um movimento aqui. Né? Agora eu digo para você, querido, você fez a coisa certa. Que o que vem agora é uma coisa que muitas vezes nós fazemos de errado na nossa vida. Nós estamos fazendo uma coisa que é para a nossa própria força. Não, eu vou fazer assim porque assim deu certo uma vez, vou fazer de novo, querido, que deu certo para você ontem, hoje não presta mais. A fé que você tinha quando você se converteu hoje, não presta mais. Porque o que Deus tem hoje para você é melhor do que ontem. Amém. E o que Deus tem para você amanhã é melhor do que hoje. Aleluia. Então significa que a fé que eu tenho ontem não serve para hoje e a de hoje não vai servir para amanhã. Eu preciso ser renovado no Espírito para poder exercer aquilo que Deus tem me dado para amanhã. Amém. Verdade. Aleluia. Estão entendendo? Amém. Aleluias! Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém, Senhor. Por que eu falo do coração? Eu falei dos lábios. Lucas 6,45 diz assim: o bom homem do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do seu mau tesouro tira o mal, pois do que há em abundância no seu coração, disso fala a boca. Amém? Amém. Então nós temos que conectar, fazer uma conexão profunda Amém, Deus. entre o nosso coração e nossos lábios. Agora diz assim, eu quero que vocês entendam, vamos subir um pouquinho o nível. Amém. Lucas 5, versículo 4. Lucas 5, versículo 4. Quero que vocês abram aí. Vai, 9 horas ainda, viu? Amém. Tem mais uma hora. Amém? Lucas 5, versículo 4. Amém. O segredo de uma coisa interessante que nós vamos ver aqui. No Lucas, versículo. Em Lucas e depois em João também. Amém? Todos acharam? Amém. Lucas 5, 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lança a vossa rede para pescar. Ao que disse Simão: mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançaremos as redes. Aleluia. O problema é que nós sabemos tudo. Sabemos tudo. Nós queremos chegar a algum lugar e falar: não, o melhor jeito é nós ir por aqui. E o Espírito Santo: não, tu tem que ir por aqui. E aqui estava falando que ele ainda debate com Jesus. Jesus, ó, nós trabalhamos a noite inteira, não pegamos nada. Agora você vai falar para nós ir um pouquinho para dentro aqui, pescar aqui, né? Como se dizendo: não tem peixe aqui, eu sei, eu conheço. Só que Jesus fez aquilo para mostrar para Pedro que ele não era natural. Ele não era normal. Né? Então, Pedro vai para dentro e Pedro dá um passo de fé. Ele fala assim: sobre tua palavra. Então, Pedro não tinha fé no seu coração ainda. Era sobre a palavra que Jesus estava proferindo. Ele fala assim: sobre tua palavra eu vou lançar na rede. Aleluia. É, Deus. E muitas vezes nós falamos alguma coisa, Deus fala contigo, no teu coração, você tem certeza que Deus falou com você, mas amanhã você vai duvidar e você não vai fazer aquilo que Deus te mandou fazer. Né? Ou você vai fazer do lado errado. Do teu jeito. Não, vamos dar um jeitinho brasileiro, vamos fazer um negócio aqui, né, e acaba quebrando a cara. E você, em vez de chegar mais rápido na bênção de Deus, você vai atardar a bênção de Deus na tua vida.
né? Eu quero que você chegue rápido naquilo que Deus tem para a tua vida. João 21:4. Né? Essa pesca foi antes de Jesus ter morrido, ter passado pela crucificação. Depois que Pedro passa pelo processo, né? João 21, que Pedro passa pelo processo e tudo, conhece Jesus, anda com Jesus, ele já tem algo diferente na sua vida. Amém? Versículo 4, 21:4, João 21:4. Amém? Mas ao romper da manhã, Jesus se apresentou na praia, todavia os discípulos não sabiam que era ele. E disse-lhes, pois, Jesus: filhos, não tendes nada para comer? Responderam-lhe, não. Disse-lhe, lançai a rede à direita do barco, e achareis. E lançaram-na, pois já não a podiam puxar por causa da grande quantidade de peixes. Amém? Amém. Muitas vezes nós estamos trabalhando de uma forma diferente. Nós estamos trabalhando do nosso jeito, e lutamos, e batalhamos, e tentamos, e vamos do meu jeito. Jesus fala assim, filho, fala do outro lado. Joga do outro lado. Se nós começarmos a ouvir o que o Espírito Santo tem, e entender com o nosso coração, e proferir e confessar aquilo que nós estamos sentindo na nossa vida, no mundo espiritual, e fazer de acordo com aquilo que Deus está falando, o resultado vai ser muito grande. O resultado vai ser muito grande para a tua vida e para a minha vida. Amém? Amém. Então nós temos que fazer o que Deus, o que Jesus está falando para nós fazermos. Amém. Nós precisamos mudar a nossa atitude e alinhar a nossa atitude com a atitude de Jesus Cristo. Amém, verdade. Muitas vezes é se parar na posição e falar assim, o que Jesus faria no meu lugar? Né? Se Jesus estivesse aqui nessa situação, agora, o que ele fazia? Você se perguntar isso, o Espírito Santo com certeza vai te responder. Amém. Ele vai te dar a direção. Agora, está em você fazer o que ele está falando ou não. Amém. Né? Quando você faz aquilo que o Espírito Santo está falando para você fazer, você vai conseguir chegar a algum lugar e ser abençoado por Deus. Amém? Amém. Mas se você não entender o que o Espírito Santo está falando e não obedecer o que o Espírito Santo está falando, você vai tardar aquilo que Deus tem planejado para a tua vida. É, Jesus, é verdade. Então nós precisamos entrar no mundo espiritual de uma maneira diferente. Agora você entende por que muitas coisas na tua vida têm sido retardadas, têm sido atrasadas. Você não tomou posse de coisas que você já deveria ter tomado há muito tempo atrás. Eu quero que você conecte então o teu coração com os seus lábios, comece a proferir essas palavras de vitória sobre a tua vida, porque palavras de derrota traz derrota, mas aquele que profere palavras de vida traz vida sobre o teu corpo, sobre a tua casa, traz palavra de vitória sobre o teu casamento, sobre todas as coisas que você precisa na tua vida. E tenho certeza que pessoas ao redor de você vão ver que ali há algo diferente. Amém. Em você há algo diferente. Amém? Aleluia. Quero que se coloque de pé nessa noite. Graças a Deus. Amém? Em primeiro lugar, quero que você peça perdão a Deus por você ter duvidado de muitas coisas que Deus tem falado com a tua vida. Amém? Que eu quero que você ore e faça o coração de Deus, perdoa. Porque muitas vezes o Senhor falou em situações, eu entendi o que o Senhor falou, mas eu não fiz o que o Senhor falou. Faça um compromisso com Deus e agora começar a ouvir mais a voz que ecoa no teu coração, vindo do Espírito Santo. Né? Para fazer, mesmo que aquilo que você tenha que fazer é uma coisa que muitas vezes é contrária àquilo que você acha que é certo. Muitas vezes falar a verdade é uma coisa muito ruim, mesmo que a verdade seja contra nós. E nós temos que admitir diante de Deus que nós temos que falar a verdade. Por mais que a verdade traga um resultado negativo no primeiro momento, mas nós teremos vitória no mundo espiritual. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te pedir, Senhor amado, que muitas vezes na minha vida, Senhor amado, eu tenho falhado contra Ti. Muitas vezes o Teu Espírito fala coisas do meu coração e que eu não estou proferindo essas palavras de verdade. Eu quero, Senhor amado, que o Senhor recrie os seus ouvidos sobre a Tua igreja nessa noite. Pai amado, e escute o clamor, Senhor amado, da Tua igreja.
a cada vida, a cada coração que está aqui nesse lugar. Eu quero, Senhor amado, que o Teu Espírito Santo, a partir de hoje, fale, Senhor amado, ecue palavras de vitória sobre essas vidas, para que elas possam conquistar tudo aquilo que está programado no céu, foi estabelecido no céu para essas vidas, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, eu declaro palavras de vitória sobre a Tua igreja. Eu declaro palavras de vida sobre a Tua igreja. Eu declaro, Senhor amado, palavras, Senhor amado, de saúde completa sobre a Tua igreja. Pai amado, eu declaro palavras de prosperidade sobre a vida da Tua igreja. Pai amado, eu declaro palavras de vitória, Senhor amado, contra todas as hostes do inimigo que se levanta contra nós. Pai amado, eu declaro palavras de vitória, Senhor amado, no lar onde nós estamos. Pai amado, eu declaro palavras de vitória sobre todo o trabalho, Senhor amado, em toda a fábrica onde nós estamos trabalhando, Pai. Pai amado, eu declaro palavras de vitória, Senhor amado, dentro dos colégios, Deus, dos nossos filhos estudam. Pai amado, eu declaro palavras de vitória sobre este lugar, sobre esta nação. Pai amado, eu declaro, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, que o Senhor possa ouvir a oração e o clamor do Teu povo nesta noite. É que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? A igreja possa sentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu passo a palavra para o pastor Luiz, que estará dando continuidade ao trabalho dessa noite, amém? Temos a ceia ainda para ser realizada, amém? Deus abençoe.